Eduardo Cleto Rigueto. Isso, Excelência. Boa tarde. Juvenal. Boa tarde, doutor Rigueto. Boa tarde, Excelência. Tudo bem com o senhor? Tudo. Só uma dúvida. Vossa Excelência é parente do doutor Valdir Rigueto? Isso. Um pouquinho de longe, mas somos parentes. Os Riguetos são da Isso. essa região Blumenau. Blumenau. Doutor Luiz Eduardo, então Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Senhores embargadores, integrantes dessa terceira Câmara Criminal do Agrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Ricardo Wesley, eminente relator desse processo, desembargador Hernani Guedes de Almeida, então eminente presidente, desembargador Leopoldo Augusto Brigman, eminente procurador de Justiça, doutor Pedro Sérgio Esteio, serventuário da Justiça na pessoa da senhora Poliana, colegas advogados, boa tarde. Trata-se de uma apelação decorrente de sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Comarca de Porto Belo. Recurso esse fundamentado no artigo 593, inciso 3, alíneas A, D e C. Sustentamos, excelências, de forma sucinta, a nulidade posterior à pronúncia no que se refere à contradição entre os quesitos e ou suas respostas. Uma vez superados os debates, passou-se a colheita dos votos. Por ser um caso complexo naquela comarca, trazendo vários crimes a serem quesitados, houve então a votação e, reconhecida por maioria a materialidade e a autoria do homicídio, reconhecida por maioria a materialidade e a autoria da ocultação de cadáver, perdeu-se a conexão lógica quando da análise do crime de fraude processual. Eis que a magistrada presidente daquele tribunal do júri fracionou a fraude processual em 4 fatos, logo 4 quesitos. E destes 4 quesitos, de forma totalmente contraditória, os jurados reconheceram a participação do apelante em 2 deles e negaram a sua participação em outros 2. O problema é que os fatos estavam interligados. Ora, uma vez reconhecido em um, em todos deveriam reconhecer. Uma vez negado em um, em todos deveriam negar. Eis que se tratavam, excelências, de, por exemplo, enviar ou não uma mensagem à esposa da vítima, visando induzir a autoridade a erro. Uma mensagem ele envia, a outra mensagem ele não envia. Lembrando, excelências, aqui, que esse processo envolve o Silvestre, que é o apelante, e o Gilberto, que é o corréu, que já havia sido julgado em processo separado, cindido e condenado, na verdade, em outra oportunidade. O outro, por exemplo, fato de fraude processual era se o apelante reformou a casa e se ele adulterou a caminhonete. Aí a casa, os jurados disseram que ele reformou, a caminhonete eles disseram que não. Lembrando, senhores, que o celular da vítima, utilizado para mandar as mensagens para a sua esposa, isso já falecido, sempre esteve nas mãos do corréu. A casa que sofreu reforma e que lá nos autos tem perícia é do corréu. A caminhonete que sofreu adulteração é do corréu. Quer dizer, diante, na verdade, da quesitação sobre a fraude processual, nós só pudemos, inclusive, tomar conhecimento desta contradição após a votação. Após a quesitação lá em plenário, nós tomamos ciência da contradição entre as votações, aonde os jurados reconheceram em 2 fraudes processuais a participação do apelante e negaram a participação do apelante em outras 2. Por esta razão, com base no 593, inciso 3 da linha A, nós trouxemos como preliminar neste reclamo. No que se refere ao mérito, a linha D lá do 5933, nós temos que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. E não digo apenas contrária, a favor da acusação, contra a defesa ou vice-versa. Digo manifestamente contrária à prova dos autos. Eis que a prova pericial afirma que não é possível concluir que o projétil encontrado na vítima tenha sido disparado da arma do apelante. 2. A confrontação balística não foi conclusiva. 3.
Não foi possível afirmar a troca de cano na arma do apelante. 4. A prova testemunhal e em juízo não viu o apelante no local do crime. 5. A interceptação telefônica do corréu trouxe um trecho de uma conversa do corréu com a sua esposa, dizendo, abro aspas, o Silvestre não tem envolvimento na morte do Barriga, e mesmo que digam que fui eu, vou negar com veemência, fecho aspas. E número 6, o laudo cadavérico, senhores desembargadores, diz que a trajetória do projétil é levemente inclinada de cima para baixo, sendo que o apelante mede 1,67 e a vítima mede 1,80. Logo, não teria como o tiro vir de cima para baixo. Então, os senhores jurados, a decisão dos senhores jurados foi completamente contrária ao que temos nos autos. E vamos um pouquinho mais além, senhores. O fato descrito na denúncia e que teria motivado esse homicídio teria sido uma discussão sobre uma grande área de terra na cidade de Santos, litoral paulista. No entanto, certo? A decisão final é baseada em um terreno em Governador Celso Ramos, litoral catarinense, onde o apelante, como corretor de imóveis, teria intermediado um contato entre o vendedor do terreno e o corréu Gilberto, não tendo nenhuma relação com a vítima. Ou seja, e para evitar tautologia, as mensagens enviadas para o celular da esposa da vítima e as possíveis reformas na casa e na caminhonete de Gilberto, em lugar algum dos autos, comprovam ter partido ou terem a participação do apelante, mas na quesitação, 2 ações foram reconhecidas e 2 foram negadas, ou seja, uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Senhores, no que se refere à linha C do 593.3, ou seja, na parte da dosimetria, caso vossas excelências decidam não acolher as teses anteriormente expostas, anulando o tribunal do júri realizado, submetendo Silvestre a novo julgamento naquela comarca de Porto Belo, pugnamos pela adequação da pena base em seu mínimo legal, avaliando cada um dos seus vetores, conforme exposto no reclamo, nos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual, bem como na aplicação da pena de multa, por ser isso da mais inteira justiça. Senhores embargadores, pelo trabalho que venho acompanhando também desde as 9 horas da manhã, eu agradeço a atenção dos senhores, devolvo a palavra ao eminente desembargador relator para a condução dos trabalhos e abro mão do meu tempo restante. Muito obrigado. Obrigado, doutor Regueto. A palavra passa ao relator, desembargador Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, cumprimento e agradeço ao advogado pela sua objetividade, tecnicidade, e muito coerente com tudo que vem sendo feito pela defesa até aqui. A contradição sustentada, senhores desembargadores, pela defesa reside no fato de que, submetido a julgamento por 4 delitos de fraude processual, apenas 2 foram reconhecidos pelos jurados relativos ao encaminhamento de uma mensagem de texto no dia 9 de janeiro de 2014 e da reforma efetuada na residência do corréu G, no caso do Gilberto. Enquanto não foram reconhecidos os relativos ao encaminhamento de uma mensagem de texto no dia 10 de janeiro de 2014 e das alterações da caminhonete utilizada para transporte do cadáver da vítima. A prefacial, no entanto, a meu viso, deve ser rechaçada, pois inexistente qualquer contradição, tendo em vista que a análise dos delitos ela foi realizada de uma forma autônoma, com a apresentação das provas relativas a cada uma das condutas. Então, plenamente possível que os jurados tenham considerado provada a prática de um delito apenas, de 2 ou de 3, conforme o conjunto probatório apresentado, sem que isso importe, mais uma vez justificando, na minha visão, em contradição a ponto de anular um julgamento, por exemplo. No tocante ao mérito, então eu afasto a preliminar. A materialidade no tocante ao mérito encontra-se comprovada por meio do laudo pericial cadavérico, dos laudos periciais constantes nos eventos
nominados aqui, 142, 150, 151, 172, 177, além da prova oral coligida. A autoria restou evidente por todos os elementos angariados ao longo da instrução, merecendo destaque o conteúdo do depoimento do delegado que comandou as investigações. Durante a sua oitiva na sessão de julgamento, é bom que se frise, até por uma deferência à defesa, repassou ele todos os detalhes de como encontrar o corpo da vítima no rio Camboriú, com sinais de morte violenta, porque havia perfurações que indicavam disparo de arma de fogo. Aduziu que, com o registro do desaparecimento da vítima, fizeram comparação de características conseguindo identificar o ofendido. Aduziu que, ao ouvir a esposa da vítima, souberam que seu último contato havia sido feito no dia 9 de janeiro de 2014, no período da manhã, por volta das 9 horas, horário em que ele saiu em direção à casa de Gilberto. Afirmou que obtiveram informações de que o último lugar que a vítima foi vista foi na residência de Gilberto. Disseram que a testemunha mencionou o nome de Silvestre pela primeira vez ao comentar que havia visualizado Silvestre na residência de Gilberto. Ainda a testemunha D, que mantinha um relacionamento com o ofendido, confirmou que a vítima foi até a casa de Gilberto para encontrá-lo antes de desaparecer, onde tinha mais uma pessoa o aguardando. Acrescentou que já tinha ouvido o acusado Silvestre ser mencionado em algumas conversas da vítima. Na fase judicial agora, a testemunha FMM, que trabalhava como marinheiro da vítima na época do crime, declarou que já havia visto o acusado com Gilberto em outras oportunidades. No dia do crime, aduziu ter visto Gilberto dirigindo o carro de seu patrão e que Gilberto estava sozinho. A ex-esposa do Correio Gilberto e amiga de K, que é viúva da vítima, ouvida perante a autoridade policial, informou que teria sabido por terceiros, teve conhecimento por terceiros, melhor dizendo, que o acusado Silvestre, quem tinha feito os disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda que o acusado Silvestre queria confessar a autoria do crime, mas foi impedido por Gilberto. Muito embora não tenha conseguido recordar de todos os detalhes do seu depoimento anterior, devido ao tempo transcorrido, essa testemunha R da S confirmou parcialmente acontecimentos que tinha relatado anteriormente. No mais, eu insisto em detalhar isso pela complexidade das provas aqui que estão sendo até combatidas pela ilustre defesa. O proprietário da Serve Autos Mecânica Automotiva confirmou que o rio Camboriú passa atrás da sua oficina mecânica e que da sua casa pode ver o rio. Esclareceu que Silvestre deixou um veículo na sua oficina, mas não autorizou o serviço e não o levava embora, de modo que o atrapalhava. Disse que de vez em quando se comunicava via telefone com Silvestre sobre essa questão. De vez em quando ele comentava sobre esse carro. Disse que não recebeu ligação de Silvestre no dia do crime, pois dificilmente isso acontecia, que ele não foi na oficina mecânica naquele dia e não se encontraram. Desde que ele retirou o carro da oficina, nunca mais o viu. Não se lembra quando Silvestre retirou o veículo da oficina. Quanto ao momento que encontraram o corpo, viu uma movimentação na marina que é próxima de sua casa e viu que estavam retirando um corpo do rio. Isso é uma testemunha do dono da oficina, o que não é incomum naquele rio, pasmem, Vossa Excelência, e que quase sempre é feito pela marina, por ser um lugar com mais acesso no trapiche para barco e jet ski. Não sabe onde encontrar o corpo exatamente, já que foi puxado, entre aspas, o corpo até a marina para ser retirado. Aí um evento e um vídeo com esse depoimento. Além disso, é importante colacionar o conteúdo do interrogatório de Gilberto por ocasião de seu julgamento perante o Tribunal do Júri. Segundo aduziu Gilberto, houve uma discussão entre ele e o acusado Silvestre no dia 8 de janeiro de 2014, referente ao valor de R$30 mil correspondente a uma comissão pela venda de um terreno em Governador Celso Ramos, devida ao réu Silvestre. Disse que pretendia que a vítima realizasse o pagamento
para o acusado Silvestre naquele dia, porém a deixou para o dia seguinte. Confessou que no dia 9 de janeiro de 2014 o homicídio efetivamente aconteceu na sua residência e que o acusado Silvestre efetuara os 2 disparos de arma de fogo contra a vítima durante uma discussão. Além disso, acrescentou que foi o acusado Silvestre quem levou o corpo da vítima na caminhonete de Gilberto, enquanto esse saiu com o veículo da vítima para deixá-lo em um posto próximo de sua casa. Depois retornou para sua casa, onde permaneceu até o dia seguinte. Afirmou que Silvestre voltou somente mais tarde à casa para entregar a sua caminhonete e que depois disso conversaram apenas 1 ou 2 dias mais tarde. Eu não ouvido que o co-réu Gilberto apontou a autoria ao apelante no exercício de sua autodefesa. Contudo, não há como ignorar os detalhes de seu relato, confirmando inclusive todo o levantamento feito pela autoridade policial. Nesse ponto merece destaque, conforme relatado pelo delegado de polícia, foi possível constatar a localização de Silvestre na manhã em que ocorreu o delito, na região da residência de Gilberto, local em que a vítima foi morta. No período da tarde, no mesmo dia, foram efetuadas ligações por Silvestre provenientes do município de Balneário Camboriú, indicando claramente a probabilidade de que tenha sido Silvestre o encarregado de levar o cadáver até o local em que foi ocultado, ou seja, o rio Camboriú. Concluiu-se assim que a partir do rastreamento do celular do apelante Silvestre, foi possível constatar que no dia do crime o apelante esteve pela manhã em Porto Belo e à tarde em Balneário Camboriú, justamente nos locais onde a vítima foi executada e onde o seu corpo foi ocultado. Ademais, a suposta divergência apontada pelo apelante, referente ao laudo pericial que concluiu o disparo de arma de fogo indicando o trajeto levemente inclinado para baixo, não é o bastante para afastar a condenação perpetrada. Existem outros elementos de prova bastante para isso. Isso porque a diferença de altura entre o recorrente e a vítima não se mostra suficiente para argumentar, embasar a argumentação lançada no apelo, até mesmo porque a posição do ofendido no momento em que foi alvejado pode ter contribuído para o trajeto ter sido levemente para baixo, por exemplo. Portanto, inexiste qualquer contrariedade manifesta a ponto de anular o que ficou decidido pelos jurados, os quais detêm, por força da regra constitucional, como sabido, e processual penal, inclusive, a soberania dos vereditos, impossibilitando que a condenação seja anulada porque o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas durante o plenário. Quanto aos demais delitos, fraude processual e ocultação de cadáver, da mesma forma, não observo nenhuma contrariedade na condenação imposta ao apelante. No tocante ao crime de fraude processual, os elementos apontam que a mensagem enviada à esposa da vítima, PK, surtiu efeito porquanto registrou o seu desaparecimento somente no dia 13 de janeiro de 2014, data posterior à localização do corpo. Observa, ademais, que o apelante, juntamente com o co-réu Gilberto, agiram no sentido de limpar e alterar o cenário do crime, residência do co-réu. Conforme constou o laudo pericial, haviam tábuas carbonizadas e lixadas. O piso mostrava manchas esbranquiçadas por possível utilização de hipoclorito, bem como a parede lateral apresentava sinais de pintura recente. Ademais, o reativo luminol, utilizado pelos peritos, revelou luminescência em quase todo o piso e porção inferior de parede imóveis, resultado compatível com o uso de produtos de limpeza contendo hipoclorito. Diante de todos esses apontamentos aqui mencionados, resta evidente que a decisão dos jurados pautou-se nas provas amealhadas durante a instrução, senhor presidente, sem que tenha havido qualquer irregularidade que sirva para embasar o pedido de anulação de julgamento, desembargador Leopoldo. A dosimetria, eu vejo que da leitura, da fundamentação, não há qualquer irregularidade, maiormente porque o magistrado analisou de forma
concreta o contexto apresentado, ao determinar as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante Silvestre, no sentido da reprovabilidade da conduta, considerando inclusive que ele era policial civil em atividade à época. Nem mesmo há como acatar o pleito, com a devida vênia da ilustre e competente defesa, o pleito de afastamento do aumento referente às circunstâncias do crime, referente ao delito de ocultação do cadáver, porque o modo de execução escolhido pelo apelante para obter sucesso na sua empreitada, cortando o abdômen e deixando as vísceras expostas, é por certo mais gravoso e merece uma penalização maior. Demais disso, constatada a presença das qualificadoras do motivo torpe e da utilização do recurso que impossibilitou a defesa da vítima no crime de homicídio, considerou uma das qualificadoras na primeira etapa, tendo em vista que a segunda serviu para qualificar o crime de homicídio. Quanto ao dia multa fixada acima do mínimo legal, que é 1/6 do salário mínimo, verifica que a decisão foi devidamente fundamentada, baseando-se na capacidade econômica do recorrente, tendo em vista que recebe proventos de sua aposentadoria do cargo de policial civil, de modo que não há qualquer excesso no patamar estabelecido. Portanto, é possível concluir que não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, porquanto sua fundamentação é idônea, devendo ser mantida a pena conforme estipulado na sentença. Diante do exposto, eminentes pares, o meu voto é no sentido de negar provimento ao reclamo. É como voto. Senhor presidente, eu, na condição de revisor, também acompanho Vossa Excelência, inclusive no ponto com relação à dosimetria da pena da ocultação de cadáver, que é objeto de manifestação da Procuradoria, que extrapolou a uma mera ocultação. Ele foi, de alguma forma, teve o abdômen aberto para colocação de material para que eventualmente não viesse à tona. Nesse contexto e nos demais, eu acompanho Vossa Excelência. Consulta o desembargador Leopoldo. Senhor presidente, acompanhei integralmente o voto do relator, estava acompanhando na tela, já tinha recebido, ontem já tinha lido a emenda no mínimo e agora acompanhei, e por isso eu não tenho a mínima dúvida de acompanhar o resultado do julgamento. Eu proclamo o resultado, então, por unanimidade, voto conhecido no sentido de negar provimento ao apelo nos termos da manifestação do nobre relator. Muito obrigado, senhores vereadores. Bom trabalho. Obrigado, colega. Um abraço. Até logo. E sendo assim, nós encerramos a